Irmãos, a palavra de hoje o Senhor me direcionou no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Eu confesso para os irmãos que essa palavra eu relutei um pouco, porque a verdade, irmãos, se você veio aqui hoje esperando, com a expectativa que eu falasse para vocês 7 passos para conseguir algo, para ter o carro do ano, essa não é a palavra. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, o Senhor só quer que o nome dele seja entronizado esta noite, que o nome dele seja adorado. A minha versão é NVI, irmãos. Evangelho de João, capítulo 14. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês. Vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Versículo 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Pai Santo, Pai querido, te confiamos todas as coisas, Pai, te confiamos nessa palavra, porque, Pai, eu sei que essa palavra vai frutificar em nós, porque verdadeiramente não será algo de nós, mas será algo do Teu Espírito movendo em nós, Senhor. Move em nós o Teu querer, move em nós a Tua vontade, Pai, para que o Teu nome, em nome de Jesus, Pai, venha ser entronizado neste lugar, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Irmãos, uma coisa é nítida. Jesus, ele não foi pego em nenhum momento de surpresa. Sempre houve-se clareza de sua parte para tudo aquilo que ele ia fazer aqui na terra, a sua missão. Então, Jesus, desde o início, irmãos, ele sempre falou aquilo que ele ia fazer. Mesmo que para aqueles que estavam ouvindo não fosse tão claro, mas havia-se uma clareza da parte de Jesus. Jesus, ele sabia o que ia fazer. Desde o início, ele vem anunciando o que vai fazer. Talvez muitos aqueles que estavam ouvindo ficavam pensando, o que ele está falando? Mas ele estava falando a verdade. Quando você olha para o Evangelho de João e você olha para o capítulo 12, o início do ministério de Cristo Jesus é em Canaã, na transformação da água para o vinho. Nesse momento, a mãe de Jesus, Maria, até então, estava meio que catucando Jesus, falando assim, olha, acabou o vinho, faz alguma coisa. Aí Jesus fala logo, de imediato, mulher, o que tenho eu contigo não é chegada a minha hora. Então, desde o início, você já percebe que Cristo, ele tem clareza de sua morte de cruz. Ele está falando, não é chegada a minha hora. Logo após, Jesus vai para Cafarnaum, no capítulo 2 ainda de João. Jesus vai para Cafarnaum, depois ele sobe para Jerusalém, no templo. Chegando lá no templo, Deus vê a casa do Pai, onde deve ser conhecido como casa de oração, em glória a Deus, porque a nossa casa, a Comev, é casa de oração, está sendo casa de comércio, casa de mercadorias. Aí Jesus repreende tudo aquilo ali, manda todo mundo tirar aquilo ali, e os judeus perguntam, olha, nos mostra um sinal para ver se você, de fato, tem autoridade de fazer aquilo que você está fazendo. Aí Jesus logo responde, olha, destrua esse templo e eu levantarei em 3 dias. Aqueles que estavam ouvindo isso pensaram, olha, demorou 46 anos para construir esse templo, e agora ele fala que em 3 dias, em 3 dias. Jesus já estava anunciando a sua ressurreição. Então, perceba que desde o início, o Pai, Jesus, já sabe de tudo aquilo que ele vai fazer. Em João capítulo 14, irmãos, na minha versão NVI, está escrito assim, Jesus fortalece os discípulos, né? Essa passagem, ela é encontrada apenas no Evangelho de João. Os outros evangelhos não narram.
O que acontece? No capítulo 13 de João, vai mostrar que Jesus está predizendo a Santa Ceia, Jesus está predizendo que será traído, Jesus está predizendo que Pedro o negaria, e amém. Só que nos outros evangelhos, logo após Jesus predizer que Pedro o negaria, o que acontece? Já vai narrar Jesus no Monte das Oliveiras, Jesus no Jardim de Getsêmani. Só que João não. João tem um cuidado de narrar aquilo que Deus gerou no Filho para o Filho fazer. E o que o Filho faz fortalece o coração dos discípulos. O capítulo anterior é um capítulo, irmãos, para a gente parar e pensar. Com certeza o coração dos discípulos estavam perturbados por tudo aquilo que ia acontecer. Olha, o meu mestre está falando que vai morrer. O meu mestre está falando que é melhor, é necessário que ele vá. O que é melhor do que Emanuel, Deus conosco? É Deus em nós. É Deus em nós. Então, está em um contexto onde até mesmo Jesus já vai falar assim, meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Há no coração dos discípulos, querendo ou não, uma dor. O mestre deles vai deixar, de forma física, obviamente. E Jesus, vendo essa situação, Jesus fortalece. O que eu quero dizer e o que o Senhor está dizendo é que nos momentos de maiores aflições, nos momentos de maior questionamentos da nossa vida, da gente, porque era algo incerto para os discípulos, mas para Deus era certo. Nos momentos de maiores questionamentos, de maiores aflições e dores, é o Pai que nos fortalece. É Jesus que nos fortalece. Percebam que não é discípulo olhando para um outro e falando assim, não, vai ficar tudo bem. Não sou eu que estou falando que vai ficar tudo bem, é Jesus que está falando. Não perturbe o coração de vocês. A minha palavra, ela não traz conforto, porque eu não sei nem do meu futuro, que dirá o do de vocês. Eu não sei. Mas Cristo Jesus é aquele que garante, é aquele que fala, olha, não perturbe o coração de vocês. E ele lança uma palavra de esperança. O coração está perturbado, está aflito, mas ele está falando, olha, eu vou subir para preparar um lugar para vocês. Eu vou voltar. Irmãos, mais do que nunca, toda vez a gente sempre escuta, Jesus está voltando, mas tanta coisa tem acontecido. Sabe, Jesus o tempo todo, ele fala das coisas, a clareza do ministério de Jesus, ele sempre fala assim, olha, eu anuncio essas coisas para que quando aconteça, vocês possam compreender, para que vocês possam me glorificar, porque o Pai, ele nos faz conhecer diversas coisas. O livro de Apocalipse está aí, para a gente compreender como este mundo está. Então perceba que Jesus, ele é o plano perfeito do Pai. Jesus, ele não é o plano A, ele não é o plano B, ele não é o plano C, mas ele é o plano perfeito. E quando eu penso nisso, eu penso no ato profético de ontem. Irmãos, eu coloquei assim, eu falei, Deus, eu quero isso. Eu coloquei mesmo, vírgula, mas se isso acontecer, amém. Eu coloquei um mais. Eu apresentei para Deus o meu plano A e o meu plano B. Porque eu não sei, eu não tenho onisciência, o Pai tem. O Pai tem. Enquanto eu estou apresentando, enquanto nós apresentamos para Deus o nosso plano A, o B, C, o D, todo o alfabeto, vem Jesus, vem o Pai e nos apresenta o quê? O plano perfeito. O pensamento dele sobre a sua vida é muito maior daquilo que você tem pensado, daquilo que você tem arquitetado. Ele gerou o Filho, algo perfeito para nós. Uma coisa é muito importante falar, o coração de Cristo Jesus, irmão, nos outros evangelhos vai narrar, Jesus está predizendo que Pedro negaria, logo após vai mostrar Jesus no jardim, né? Percebam que há uma delicadeza do discípulo de João aqui em falar isso. Por quê? Porque, irmãos, é um passo para Jesus estar começando toda a dor dele. Jesus, ele sabe de todas as coisas que ele vai passar, mas isso não parou Deus de confortar o coração dos discípulos. Você está entendendo? Que, olha, ele vai passar por uma aflição terrível na carne, de todas as coisas, ele vai sofrer, mas nesse intermédio aqui, ele não deixou de te amar.
Ele não deixou de amar os discípulos, ele lança uma palavra. E mesmo quando ele está na dor, e mesmo quando ele está sendo açoitado, em Lucas, no Evangelho de Lucas, Pedro depois que Pedro o nega, Lucas vai dizer que o olhar de Jesus paira com o de Pedro. Irmãos, quem após ser traído olha para o olhar do outro? A gente desvia, a gente não quer nem andar no mesmo lado da calçada, que dirá olhar no olho do outro, não queremos. Mas Jesus olha, e esse olhar, irmãos, eu tenho certeza que não é um olhar de tipo, viu, eu te avisei. Não é esse olhar de Jesus, é um olhar de amor, eu estou contigo. Eu estou contigo. Irmãos, é muito fácil, a palavra vai dizer, olha, chora com os que choram. É fácil chorar com os que choram quando está tudo bem na nossa vida. Mas quando a gente está quebrado por dentro, quando está doendo em nós, como chora a dor do outro, eu também estou chorando. Quantas das vezes o Senhor quebra a gente fala assim, ai, Senhor, eu preciso de uma oração. Aí vem o Senhor, manda a gente orar por uma pessoa. E a gente fala assim, Deus, eu que estou precisando de oração. Quantas das vezes Deus manda a gente fazer alguma coisa, a gente retruca, não, mas eu que estou precisando, eu que estou precisando. E perceba que em Deus não há isso. Ele chama e a gente tem que fazer. O coração de Cristo não se perturbou em nada. Ele nos amou até em todo momento. Ele não só nos ama na morte de cruz, que é o ápice. É o ápice, glória a Deus. Mas Ele nos ama antes mesmo da fundação do mundo, porque Ele já é o Cordeiro morto. Desde a fundação do mundo. Ele não tinha garantia nenhuma. Quer dizer, tinha, porque ele tem a onisciência. Mas assim, Raquel estaria sentada aqui? Ele sabia, mas... E aí? Sabe, você sabia que estaria sentada aqui? Não sabia. Cristo olhou para mim, para você, nas nossas piores versões. Onde papai, onde mamãe, onde amigo, ninguém enxergou a nossa depravação. Porque tem pecados que a gente fazia no oculto que a gente não tinha nem coragem de falar para as pessoas. Mas Deus o tempo todo via, e Ele estava ali, Ele te enxergou na tua pior versão, e mesmo assim Ele te amou. Esse é o amor de Deus sobre as nossas vidas, é um amor que vem desde a fundação. Irmãos, é um Deus eterno, que se limita ao tempo kairos, ao tempo do homem. Por quê? Por amor a você. Para quê? Para que você tenha o gozo de estar com Ele na eternidade. É um Deus onde a palavra vai dizer que os pés dele, ele descansa aqui na terra. Agora vem a palavra falando que ele se limita ao quê? A um útero de uma mulher. Na faculdade, eu peguei um útero na mão. Real. Eu fecho assim a mão e perguntaria para qualquer um, o que eu estou segurando? Vocês não iam saber. Se eu falasse é um útero, vocês iam rir. É algo extremamente pequeno. Mas ele se limitou a isso. Por quê? Porque ele te amou. Ele se limita. O próprio Deus, aquele que criou o barro, entra dentro de nós. O Deus da eternidade, o Deus todo-poderoso, o infinito Deus habita dentro de nós, simples, tão simples que nós somos. E é muito bom porque assim, a palavra vai dizer que Deus é aquele que nos amou primeiro. Não fomos nós que amamos Ele primeiro. Foi necessário que Ele amasse nós, foi necessário que Ele nos ensinasse que amor é esse. A gente olha para a cruz, amém, é Cristo nos amando, é Cristo amou libertando os cativos, Cristo amou operando milagres, Cristo amou. Mas você olha para Cristo e você vê que Ele nos ama primeiro, para depois nós entendermos o que é amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não é mesquinha. O nosso amor sempre quer algo em troca. A gente ama querendo algo em troca. Mas o que garantia tinha nós de dar algo para Deus? Não tínhamos nada, gente, nada. Absolutamente nada. É muito interessante porque João Calvino ele vai dizer assim, olha, tudo que você vê de bom em mim é Cristo. De mal, sou eu mesmo. Nós não temos nada de bom para oferecer para Deus.
Cristo é a nossa propiciação, é aquele que faz com que a ira de Deus sobre a humanidade caia sobre ele, caiu sobre Cristo. Quando Cristo fala tetelestai, não é está perdido, não, está pago, está consumado. Por quê? Porque eu quero que esse povo lindo, maravilhoso, esteja comigo na eternidade. Gozando de quê? De uma glória que é sua? Não, de Deus. Ele abre mão, nos faz co-herdeiros. Nós não merecíamos. Certa vez perguntaram para John Piper, John Piper, você acredita que Deus é egoísta por querer toda a glória? E ele respondeu assim, não acredito, porque ele deu o seu, egoísta seria se ele não tivesse dado a nós o seu melhor. Ele deu para nós o melhor dele, ele se deu por amor a nós. É esse amor, é esse amor. Percebam que Cristo está fortalecendo os discípulos, mesmo ciente do jardim de Getsêmani. Ele está fortalecendo mesmo sabendo de toda a aflição. Irmãos, imagina se nós soubéssemos o dia, a hora, o momento que nós iríamos morrer. Se nós, do jeito que nós não sabemos, já estamos nos tornando muitas das vezes amantes de nós mesmos, seríamos cada vez mais. Não olharíamos mais para o próximo. Cristo, mesmo tendo clareza de tudo aquilo que ele ia passar, ele amou em cada segundo, ele nos amou. Você vai passar, e o crente sabe que ele vai passar por deserto, ele sabe que vai passar por vale, não tem como fugir. Ele não sabe o dia, ele não sabe a hora. Mas no vale, demonstre amor também sobre a vida dos seus irmãos. Sabe, muitas das vezes a gente está chegando em um ponto de que só a minha dor importa. Só o meu sofrimento importa. E a dor do outro? É momento de ter sensibilidade e de cada vez mais estarmos unidos como igreja. É fortificar uns aos outros. É olhar para o próximo e falar assim, não, eu estou quebrado, mas eu vou abraçar o próximo. Mesmo eu quebrado, talvez naquele abraço ali, Deus vai renovando eu e ele, porque Ele renova, porque Ele faz. Esse é o amor de Cristo Jesus sobre a sua vida. É um amor. Eu olho para tudo aquilo que Cristo fez sobre a minha vida, quem imaginaria que eu estaria aqui hoje? Sabe? E Ele viu. Ele te ama, essa é a real. Mais para frente, né, Cristo vai dizer, olha só, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E é muito interessante quando Cristo fala isso, porque Tomé, ele fala assim, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Olha, eu não sei nem o destino final, que dirá o caminho. Aí Cristo afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Recentemente, o YouTube, não sei porquê, mas me recomendou um vídeo entre um muçulmano e um católico. Eu falei, vou ver. Fui ver. Ambos não sabiam a religião do outro. Nisso, foi fazendo algumas perguntas diante do questionário, tal. Chegou a certo ponto que o muçulmano compreendeu que com quem que ele estava conversando era um católico e assim vice-versa. Aí chegou num determinado momento da entrevista que estava assim escrito no papel, quem é Jesus para você? O católico respondeu, Salvador. Amém. O muçulmano, um simples profeta. Aí ele respondeu isso e ele complementou, porque ele falou assim, não, eu não acredito, o muçulmano, eu não acredito que ele seja Deus. Não, é um simples profeta. Aí, aquilo ali foi no meu coração, eu falei, automaticamente o Senhor falou comigo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E toda vez que eu lembro da palavra eu sou, o eu sou, me lembra de Êxodo. De Moisés perguntando, Senhor, e aí, como eu me apresento para os israelitas? Aí o que Deus fala, eu sou o que sou, e fala como o eu sou te enviou. Em João ainda, é muito interessante, porque os judeus vão perguntar assim para Jesus, você viu Abraão? Aí Jesus diz, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Lewis, que é um escritor literário, que ele é maravilhoso, ele vai dizer assim, há um trilema e não tem como fugir. Ou Jesus para você é um lunático, ou é um mentiroso, ou de fato é o Senhor. Porque em diversos momentos vem Cristo afirmando eu sou. Eu sou o quê? O pão da vida.
Eu sou o que? A porta das ovelhas. Eu sou o que? O bom pastor. Eu sou o que? A ressurreição à vida. Eu sou o que? Eu sou a luz do mundo. Eu sou o que? A videira verdadeira. Eu sou. É Cristo. Jesus Cristo é o único Deus, o Deus do amor. É muito interessante porque em Isaías, Deus vai declarar, eu sou o primeiro e eu sou o último. Em Apocalipse, Jesus está declarando, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ora, ou ele é lunático, ou ele é um mentiroso, ou de fato, ele é o Senhor das nossas vidas. Não tem como, irmãos, não tem como fugir disso. Porque falar tudo aquilo que Cristo declarou é muito forte. É muito forte. E mentiroso, e você olha para a história da humanidade, de uma igreja primitiva que foi perseguida e que lançou a sua vida por amor ao Evangelho. Aí você fala assim, nossa, ele foi um mentiroso muito bom, porque muitas vidas morreram por amor a ele. Tem histórias no Coliseu de Roma, onde os irmãos, né, ficavam em plena arena, né, os leões vinham e comiam, e tinha momentos que os leões não vinham, sabe o que eles faziam? Iam até o leão. Por amor ao Evangelho eu vou. Se bobeasse, eles até abriam a boca do leão e se jogava dentro. É esse amor da igreja primitiva, esse amor de se entregar. A gente está tão mesquinho de nós mesmos, a gente está tão amante de nós mesmos, sabe? Muitas das vezes eu tenho orado a Cristo e falei, Senhor, me ensina o que de fato é te amar. Porque muitas das vezes eu estou amando a Ti como me convém. Muitas das vezes a gente ama a Deus como nos convém. Aí Jesus ainda continua, e eu creio que Deus sabe de todas as coisas. Jesus está falando, eu sou o caminho. Irmãos, a época que Jesus fala isso é uma época que não tem GPS, não tem carro, não tem moto, não tem nada disso. Aí Cristo está afirmando, eu sou o caminho. Em mim você não está perdido. Em mim você não está perdido. Eu fui no Google, né? Dei um famoso Google. Aí eu estava lendo lá o dicionário, e o dicionário falou assim, porção estreita de terreno entre dois lugares por onde alguém pode seguir. Percebam que antes mesmo de existir um dicionário falando o significado de caminho, Cristo já falou que o caminho é apertado, que o caminho é estreito, que a porta continua sendo estreita. Antes mesmo de existir Google, antes mesmo de existir dicionário, ele já tinha revelado que o caminho é apertado. E poucos encontram. Que o caminho amplo, o caminho largo e a porta larga leva à perdição. Só que a gente tem entendido que Cristo é o caminho, só que a gente não tem entendido que Cristo também é o guia do caminho. Porque a gente pode até andar no caminho, mas a gente fala assim, não, deixa eu fazer isso aqui, Senhor. A gente, muitas das vezes, está se comportando no caminho de Deus, querendo direcionar o dono do caminho. Ele é o dono do caminho, ele que te direciona, não você. Não é você. Sabe aquelas crianças que, às vezes, quer muito uma coisa, né, para o pai, aí faz um desenho mamãe, papai, e ela fazendo alguma coisa que ela quer ter. Por exemplo, quer ter uma bicicleta, aí bota ela pedalando uma bicicleta. Aí, de vez em quando, umas conversa vai, conversa vem, e ela fala assim, ai, pai, queria um negócio que tem um pedal, que tem uma roda. Sabe aquela criança que vai direcionando o presente que ela quer? Sabe? Muitas das vezes, a gente está direcionando a Deus. Aí vem o pai, vai não dar a bicicleta para o filho, vem dar o quê? Um caderno de caligrafia. Fala assim, olha, sua letra está horrorosa, e você vai melhorar essa letra. O pai, ele vai dar conforme aquilo que ele tem certeza daquilo que nós precisamos. Ele vai dar a visão no nosso futuro. Tem muita coisa que o pai não nos dá, porque ele sabe que o nosso coração ia se romper nessas coisas e a gente ia se afastar. O pai deu o caderno de caligrafia, não foi porque ele é mau e não quis dar a bicicleta, não, porque ele entendeu que o futuro, olha, filho, se você continuar com essa letra horrorosa, ninguém vai entender um ai que você escrever. Entendem? E muitas das vezes a gente tem direcionado a Deus no nosso caminho. Eu confesso para os irmãos que eu fiquei assim, Senhor, tem tanta palavra para falar, tem tanta coisa para falar, isso aqui é mesmo que eu fale isso?
Aí eu fiquei lembrando a Deus passagens da Bíblia. Senhor, tem essa, como ele não soubesse. Como ele não soubesse. Então, muitas das vezes, a gente tem entendido o que é o caminho. E Deus, ele fala isso nesse momento, que é importante, mas olha para o momento atual. Olha para um mundo onde fala que todos os caminhos levam a Deus. Não, não é todos, não é um único caminho. É Cristo Jesus. O mundo está tão perverso que estão falando isso, e às vezes as pessoas estão acreditando nisso. Não, é porque no fim, né, todos os caminhos, todas as religiões aí, de certa forma, né, pregam a paz, o amor, estão levando a Deus. Não, não estão levando a Deus, não estão. Cristo já afirmou que Ele é o caminho, não há outro caminho. Não há outro caminho. Muitas das vezes, quem tem um GPS no celular, às vezes a gente bota um destino no GPS, né, colocou. Aí o GPS vai indicar vários lugares. Sendo que, muitas das vezes, você sabe o caminho que é distante, né? Um caminho que você sempre vai, mas você fala assim, vou para outro caminho que é mais rápido. Só que o caminho mais rápido, o caminho que não tem espera, que não tem lentidão, que o GPS aponta, muitas das vezes o GPS não aponta que é um lugar perigoso. Quantas das vezes as pessoas, infelizmente, perdem a vida porque confiam no GPS e entram em lugares onde não deveria entrar, porque fala assim, não, é um atalho, é mais curto, eu não vou ter engarrafamento, não vai ter tempo de espera. Gente, no caminho de Deus há tempo de espera. O caminho é longo, sim, porque Ele está nos aperfeiçoando. Porque se estamos aqui hoje, é porque Ele está aperfeiçoando em nós. O amor dEle está ganhando forma em nós. Entendem? Então, é parar por um momento e esquecer isso de aceitar esses GPS que o mundo tem ofertado, que o mundo tem falado. Não, vai por esse caminho aqui. Que isso? Tão jovem na igreja? Não, tem tanta coisa nesse mundo. Segue isso aqui, segue isso aqui, segue isso aqui, segue isso aqui. Não, não segue. Permaneça firmado no caminho que é Cristo Jesus. Aí Jesus continua anunciando, falando, eu sou o caminho. Ele é o caminho. O que eu amo mais é porque Ele é o caminho. Ele é o guia, Ele é o companheiro e Ele é a recompensa final do caminho. Ele é o nosso destino final. Ele é o nosso alvo. É para Ele que nós vamos. É para Ele. Que amor é esse, irmãos? Ele continua sendo o caminho dentro de todos os caminhos que o mundo tem te apresentado. Permaneça, permaneça. É necessário permanecer. É necessário viver uma vida de santidade perante ao Senhor. É necessário viver uma vida de renúncia perante ao Senhor. Você poderia estar fazendo diversas coisas hoje, mas você está aqui ouvindo o quê? Que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. O Evangelho não é uma receita de bolo. A mensagem central da palavra é Jesus Cristo. Ele é o centro. No Antigo Testamento está anunciando que Ele vem. No Novo mostra Ele. E no Novo ainda, em Apocalipse, mostra que Ele vai voltar. Então, o centro, toda a mensagem da Bíblia é Cristo. É Cristo. Não é sobre mim, não é sobre as minhas vontades, não é sobre o meu querer, mas é o querer do Pai. Que o quê? Que o Filho se manifeste. Aí Jesus continua dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, verdade. Ele é verdade. Verdade que palavra, palavra. Tem uma coisa que o Senhor me incomoda muito, e eu sempre falo, e eu tenho tomado isso como posse, que fala assim, quando o Senhor está falando com a mulher samaritana, né? Que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. A gente está vivendo em um tempo de tanta mentira que a gente não tem se preocupado em saber o que é verdade. Não tem como adorar em espírito e em verdade se a gente não buscar na palavra a verdade. A palavra, a verdade, está manifesta aqui. Em um mundo de totalmente relativismo, onde não há verdade absoluta, tudo é relativo, tudo é moldado, Deus continua sendo a única verdade. Ele é a verdade, Ele é inalterável, Ele é imutável. Eu dei mais uma vez o Google, eu gosto do negócio do Google. E o Google falou assim sobre verdade, tem várias definições. E o que eu me agarrei foi ser fiel às origens.
Verdade é isso, é ser fiel à origem, às origens. E Ele é a origem de todas as coisas. A palavra vai dizer que tudo foi feito por intermédio dEle. Sem Ele, nada existiria. O homem, ele não tem verdade. Porque, vou explicar o porquê. Muitas das vezes tem uma ciência, a ciência aponta uma tese, aí vem outra, aponta outra tese. E vai vivendo esse mundo, cada vez mais desmentindo um ao outro. O homem não tem a capacidade de desmentir Deus, não tem a capacidade de falar que Ele não é verdade, porque, de fato, Ele é a verdade. Ele é a verdade. Quantas das vezes, eu saí do ensino médio e eu aprendi em geografia que Plutão era um planeta não. Aí eu me lembro que depois que eu saí, começou a falar na internet que não era mais. Os cientistas desconsideraram. Depois os cientistas consideraram de novo e agora virou também de novo um planeta. Então, a verdade do mundo é isso. É coisa que altera o tempo todo, mas Cristo, Ele não se altera. Não tem como a gente alterar Ele é inalterável. Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso fundamento. Nenhum outro será posto, Ele é o nosso fundamento, aleluia. Não é conforme a minha vontade. Irmãos, a minha verdade não é verdade. Eu não tenho verdade. Uma coisa que eu sempre falo para Deus, Deus, eu não tenho verdade. Eu não tenho, na verdade, eu nem falo isso, eu falo assim, Senhor, eu não tenho palavras de vida eterna para passar para o teu povo, mas eu sei que há um Deus que habita dentro de mim e tem. Não sou eu, mas é o Senhor. Porque todo aquele que nele crer, fluirão o quê? Rios de águas vivas. É liberar as nossas bocas e falar da verdade de Cristo Jesus. Enquanto o mundo tem anunciado que tem vários caminhos, você vai falar e vai falar, Cristo é o único. Enquanto o mundo tem falado de um relativismo, onde tudo é permitido, onde, enfim, a vida hoje em dia nem mais se importa, tem uma coisa que o pastor fala e eu tomo isso, porque o único que não tem direito à vida, a direitos humanos, é o feto. Então, mediante a tanta mentira, tanta depravação do mundo, nós precisamos conhecer a verdade. Não há tempo de a gente ficar titubeando na nossa fala, naquilo que nós estamos falando. Vamos se afirmar cada vez mais na verdade que é Cristo Jesus. E Jesus ainda fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A ciência vai dizer, olha, unidade básica da vida é uma célula. Logo, tudo aquilo que tem célula é um ser vivo. Então, ser humano, bactéria, protozoário. Vírus não é considerado porque vírus é conhecido como um parasita intracelular. Ele é obrigatório, ele precisa de uma célula para reproduzir. Mas quando eu olho para a ciência, eu falo, ok. Mas quando eu olho para Gênesis, eu sei que o homem passa a ser chamado de ser vivente depois que há o fôlego de Deus. Então, a vida, para mim, não é baseada conforme a ciência diz, mas a minha vida é baseada conforme a palavra diz. E a palavra diz que Ele soprou em mim e em você o fôlego de vida. Essa é a verdade. Irmãos, enquanto eu estava na faculdade, eu tive 2 disciplinas que eu falo assim, Deus purinho. Enquanto os meus professores estavam enchendo os lábios para dizer, nossa, a evolução, a ciência, como é maravilhoso, eu olhava para minha amiga e falava assim, Deus é top, hein? Glória a Deus, Deus é muito maravilhoso. Porque você olha cada detalhe e tudo se conversa. Você estuda o sistema imunológico, o sistema imune do ser humano, gente, é coisa incrível, Deus pensou em tudo. Enquanto o homem tem gritado, tem falado que a razão, a gente tem vivido o quê? Pela fé. É pela fé, é a certeza de algo maior que há por vir. É momentâneo, é leve, tudo aquilo que a gente passa. Tem uma coisa que eu tomei como verdade acerca de vida, e porque eu me lembro que teve uma época da minha vida que eu entrei em parafuso, eu fiquei pensando o que é vida, para que é vida, o que é vida, o que é vida. E tem uma frase que eu tomei para o meu coração, é vida, é conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Através da sua vida, Deus quer ser conhecido. É até os confins da terra? É até o confim da terra, é você ir levar a palavra. Certa vez eu ouvi de eu não me lembro o nome do moço, mas ele falou assim,
A vida é um filme, cada um tem a sua cena. Sendo que eu decidi gastar a minha cena falando do autor do filme. Irmãos, e isso eu tomei como verdade para a minha vida. Eu falei, daqui a 100 anos, quem vai lembrar quem foi Tiele? Quem vai lembrar quem foi missionária Rita? Quem vai lembrar? Vocês se lembram de todos os irmãos que foram ateados fogo por amor ao Evangelho? Vocês sabem o nome? Não. Daqueles que enfrentaram os leões? Não, não sabemos. Mas, de certa forma, somos resultado deles. Se estamos aqui hoje, é porque irmãos lançaram a sua vida pelo amor ao Evangelho. Eles decidiram gastar a cena deles, a única cena, falando do autor do filme. É isso que precisamos ter. Antigamente ainda tinha um hábito de colocar na parede algumas fotos assim, de parente, né? Esse aqui era o bisavô, esse aqui era o tataravô. Hoje em dia não se tem mais isso. Hoje em dia ninguém sabe quem foi o tataravô e tinha essas histórias, não se tem. Daqui a 100 anos ninguém vai saber quem foi você. Mas a palavra vai dizer que o bom pastor conhece o quê? As ovelhas. E elas o conhecem. A palavra também vai dizer que nós estamos gravados na palma do Senhor. Ninguém vai lembrar quem foi você, mas você continuará sendo lembrado por quem? Pelo teu pai. O teu pai jamais vai te esquecer. É fazê-lo conhecido enquanto pode, é gastar a sua vida por amor ao Evangelho, é gastar a sua cena falando sobre a sua vida. Se você continuasse da maneira que você estava, e se você continuar da maneira que você está, você vai continuar cavando um poço fundo, 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 fundo. Ai de nós, se não fosse Cristo nos pegando do fundo do poço e nos trazendo de volta para a luz. Poço é escuridão, aquele que conhece a Ele anda na luz, e não anda nas trevas, anda na luz. Então, Ele tira a gente do quê? Da escuridão. Vamos viver essa verdade, esse Evangelho, e cada vez mais, e eu fui continuando, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Muitas das vezes, o erro, às vezes, de parafrasear algumas coisas, é que a gente acaba perdendo muitas das vezes a essência, né? Em Cristo Jesus, a gente não pode parafrasear nada, a gente tem que falar aquilo que Ele falou, fato. Porque caiu-se no erro de sempre falar ninguém vai, o erro do vai. Mas o que Cristo está falando é o vem, é no presente, não é no futuro, é Ele já nos garantindo que nós vamos até o Pai por Ele, é Ele já nos dando o presente. Se a gente crer nele, nós estamos indo ao Pai. Nós estamos no processo de ir até o Pai. É o presente já nos dado, porque a palavra vai dizer, aquele que crê nele já passou da morte para a vida. A eternidade já é minha realidade, é sua realidade. E o vem de Cristo também é um vem de ordem. Uma das coisas que eu tenho sido muito ministrada é que o Evangelho é decisão. É preciso decidir. Hoje na RBD foi falado de Mateus. E Jesus só falou uma coisa para Mateus: segue-me. Mateus não titubeou, só foi. Estou seguindo. É sempre uma eterna decisão. É o Senhor falando assim, vem, vem. Ele é o único caminho. É Ele falando, vinde a mim, os oprimidos, os cansados, e eu vos aliviarei. É vinde. Não tem como Ele te aliviar se você não vir até Ele, porque Ele tem chamado. Ele chama. Mas você fala, não, amanhã, amanhã, o amanhã. É sempre o amanhã. E se o amanhã não chegar? E se essa for a última oportunidade de se render a este amor que fez tudo por mim e por você, que não hesitou em nada, que nos amou em todo momento? E se o amanhã não vir? Aí o Senhor também vai falar a outra parte, que Ele fala assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir
e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Se alguém ouvir e abrir a porta, é decisão. É que Cristo tem batido na porta de muitos corações, mas muitos corações têm falado assim, agora não é o momento. Se a gente for esperar o momento certo, irmãos, nunca vamos ter. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus quebrar em nós, deixa Deus gerar em nós algo novo, algo produtivo, algo que agrada ao coração dele, aos olhos dele. Vamos viver para Cristo. O vazio que você sente não é teu, não é teu. Porque o Pai, Ele fez, a palavra vai dizer, olha, é necessário que eu vá para que algo melhor venha, que algo melhor é esse, é o Espírito Santo de Deus. É muito bom, Emanuel, é muito bom Deus conosco. Mas maravilhoso ainda também é Deus em nós, é Deus trabalhando em nós. É o rio de águas vivas fluindo em nós. Ele preenche, irmãos, a água preenche, a água preenche. Quantas das vezes a gente tem enganado a nossa fome, muitas das vezes com a água preenche. A gente enche o nosso estômago muitas das vezes com água. Eu estava até conversando com Pamela sobre isso, né? Eu falei assim, Pamela, hoje eu estou com uma sede. E ela falou assim, a gente fica estufado. Por quê? Porque a água preenche. E quando se trata de água viva ainda, porque a nossa água que a gente bebe, irmãos, daqui a pouco a gente já está aliviado, daqui a pouco a gente não está mais cheio. Mas quando se trata de Cristo, não. É satisfação nele. É satisfação nele. É Cristo preenchendo em nós cada lacuna vazia. Sensação de vazio não é o que Cristo quer fazer. Cristo quer que gerar em você satisfação, prazer. Vamos viver esse evangelho. E eu amo também que no final Cristo fala assim, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Eu não posso jamais falar para a irmã Raquel assim, Raquel, você me conhece. Também você conhece meu Pai. Aí Raquel falou assim, Tchelle, eu nunca vi seu pai nem pintado de ouro. Como assim eu conheço seu pai? Não, Raquel. Mas Raquel, você está me vendo. Tá, Tchelle. E aí? Estou te vendo, mas eu não vejo seu pai, não. Você é você, o seu pai é o seu pai. Aí eu olho para aquele muçulmano que falou que Jesus falou que não, em nenhum momento Jesus afirmou, eu sou Deus, eu falo assim, lê isso aqui então. A minha vontade era conversar com ele. Eu falei, ai Deus, quero conversar com esse homem, mas enfim. Olha para isso, Jesus está falando, se vocês realmente me conhecessem, conheceria também o quê? O meu Pai. Ele e o Pai são um. Eu não posso falar para Raquel, Raquel, eu te conheço, logo também eu conheço seu pai. Não, nunca nem vi o pai dela. Mas eu posso falar para Raquel, Raquel, eu te conheço e através da sua vida eu conheci a Cristo. Muitas pessoas podem chegar para mim, podem chegar para você e falar assim, olha, conheci você e conheci o Cristo. Aí chega, conversa vem, conversa vai, conversa com o outro e fala assim, olha, eu conheci fulano. E através da vida de fulano eu conheci a Cristo. Aí vão perguntar como. Olha, eu peguei a ficha dele. Escrevi tudo. Todas as decepções, todas as frustrações, tudo. Eu olho para a ficha dele e olho para ele, olho para a ficha dele e olho para ele. E não bate. Aí vão perguntar, não bate o quê? Olha, eu olho para a ficha dele e vejo que o semblante dele deveria ser de tristeza. Mas quando eu olho para ele, eu não vejo tristeza, eu vejo um semblante de paz. Porque ele recebeu o que Deus falou, o que Jesus falou. A minha paz eu dou a vocês. Não perturbe o coração de vocês. Não tenha medo. Vai ter aflição? Vai ter, mas ele é aquele que está conosco em todo o tempo. Ele vai estar conosco até o fim do tempo. Não bate.
Olha, eu olho para a ficha e vejo que o olhar tem que ser um olhar de tristeza, mas eu olho para ele, é um olhar de esperança. Eu olho para a ficha e falo, nossa, ele não deveria nem estar com um sorriso no rosto, mas eu olho para ele e vejo um sorriso, mostra todos os dentes amarelos, mas irmãos, que sorriso. Os lábios dele só lança a palavra boa, é otimismo o tempo todo. Mas eu olho para a ficha dele e falo, gente, está tudo desandando, perdeu filho, marido que não presta, filho que está fazendo isso. Mas eu olho para ele, eu só vejo paz, porque é Deus em você. Eu amo porque, já estou finalizando, eu amo porque a palavra, o evangelho, ele sempre quebra, né? A ótica humana, ela é quebrada pela ótica divina. Porque o homem, ele vai dizer várias vezes, ele quer falar como você deve lidar com as suas frustrações, né? O homem vai falar assim, não, está passando por isso, tinha que estar triste. Não. Porque a tua fortaleza é Cristo Jesus, é Cristo que te fortalece. É Cristo que te fortalece. É Cristo. Aí olha para você, né, e fala assim, nossa, ele deveria estar desmoronando. Ele deveria estar em um casulo, só sofrendo, mas olha para ele e fala assim, nossa, mas ele não está assim, mal sabe eles que a tua base é forte. Mal sabem eles que você construiu a sua casa no fundamento que é Cristo Jesus, na rocha. Irmão, Jacó, ele pega a pedra e faz travesseiro. Quando ele aprende a descansar em Deus, é o momento que Deus mais fala ao coração dele e tem revelações. Quando nós descansamos em Deus, é descansar. O que Deus quer falar para você é que Ele é o centro da sua vida. E por Ele ser o centro da sua vida, o seu coração não deve estar perturbado. Ele falou que vai voltar, então Ele vai voltar. Ele não é homem para mentir, nem filho de um homem para que se arrependa. É palavra, é promessa. Por que abater a alma quando o noivo de fato tem vindo? Por que desistir? Ontem o evangelista Eliabe, gente, eu falei, gente, esse homem, glória a Deus por essa vida, ele prega. Roger até fala, é outra Bíblia, diferente, porque assim, venho com umas revelações que falam assim, glória a Deus. Ontem ele falou, irmãos, olha para trás. Veja tudo que você já andou por amor ao evangelho. Não é tempo de retroceder. Ainda mais quando eis que estou à porta e bato. Ainda mais no momento em que nós estamos vivendo. É cada vez mais estar firmados em Cristo Jesus. Nós não construímos a nossa vida na areia. Porque a areia é moldável. A gente molda. A gente passa para cá, passa para lá e molda. Rocha não. Às vezes a casa na rocha vai parecer que está torta, mas está tão alinhada no fundamento. Vai parecer, mas Cristo é a tua força. É Ele que te sustenta. Ele é o centro da sua vida. Sem Ele, nós não estaríamos aqui. Ele nos chama, irmão. Eu creio que Deus, Ele faz o convite a alguns corações essa noite. Corações que se sentem vazios porque não entenderam que de fato é vida. Corações vazios que de fato não entenderam o que é verdade. Corações que não entenderam o que é caminho. Mas Ele está falando para você esta noite. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O pleno gozo, a alegria, a glória do Pai foi nos dada. Ele é o caminho. Por que estamos se desviando nisso?
A palavra vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é para nos libertar, para viver conforme a nossa vontade novamente, porque se formos viver conforme a nossa vontade, vai ser pecaminosa. Vai ser pecaminosa. Você olha para Nicodemos, Jesus está falando sobre o novo nascimento, Nicodemos está pensando: é possível entrar no útero de uma mulher? Irmãos, ainda que fosse possível, ia ser um ciclo vicioso. Entra, continua com a mesma natureza adâmica. Cristo Jesus veio para te dar vida, e vida em abundância. Ele veio para te dar salvação. Cristo Jesus, ele veio para fazer o quê? Gerar em nós filhos de Deus. Ele veio reproduzir aquilo que o primeiro Adão não foi capaz. O primeiro Adão é o quê? Natural. O segundo, celestial. É Cristo Jesus que te chama. Não sou eu, é Cristo, é a palavra. Fez tudo por amor a nós. Ele é o centro de todas as coisas. Vamos entender que, de fato, precisamos gastar as nossas vidas no autor e consumador da nossa fé. Vamos viver esse evangelho. Vamos parar de fazer... Tem uma coisa que eu postei no status e eu vi assim, e de fato, quem vem por atração, vai por atração. Cristo não é uma atração, Cristo não é momentâneo, Cristo é eterno. Ele não é temporal, Ele é atemporal. Ele é eterno, Ele não é momentâneo. A sua dor é momentânea, mas com Ele é gozo eterno. É alegria eterna. O que te impede de lançar diante deste amor? Ele é o Rei. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor das nossas vidas. Oremos ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, neste momento eu quero entoar a minha voz a Ti, juntamente com os meus irmãos, Senhor. Eu sei que essa palavra, Senhor, vai entrar em corações, Senhor, porque é a Tua palavra, não é palavra humana, mas é a Tua palavra, e a Tua palavra produz vida, Senhor. Há um rio, Pai, que transborda nesta noite, neste lugar, e é a Tua presença, Senhor. É a Tua presença, Senhor. Compreendemos, Pai Santo, Pai querido, que Tu és o caminho, que Tu és a verdade, que Tu és a vida, Senhor. Ninguém se achegará ao Pai se não for por Ti, Cristo Jesus. Que cada vez mais, Pai, venhamos estar firmados no Teu amor, Senhor. Que, Pai, em nome de Jesus, gere em nós o despertamento de viver uma vida de retidão diante do Teu olhar, diante do Teu altar, Pai Santo, Pai querido. Não há tempo, Pai, de ficarmos da mesma forma quando o Senhor tem nos chamado para algo maior, Pai. Não há tempo, Pai. Tu vem, Pai, Tu vem. E nós como igreja queremos estar contigo. Pai, desperta os que dormem, Senhor. Incomoda os corações daqueles que têm sentido o vazio, Pai. Mas esse vazio pode ser preenchido por Ti. Tu és o início de todas as coisas. O Espírito Santo pairava sobre a terra, sem forma e vazia, mas teve vida. Foi gerado vida porque o Espírito pairava. É o Espírito que nos transforma. É o Espírito que nos preenche, Pai. Preenche os corações essa noite, Senhor. É a Tua verdade, é a Tua palavra, Senhor. Não podemos e não vamos sair da mesma forma que entramos, Pai Santo, Pai querido. Que o Teu nome venha a ser entronizado sobre as nossas vidas. Que a gente venha conhecer cada vez mais a Ti e fazê-lo conhecido, Pai. Pai, em nome de Jesus, que cada vez mais haja espírito de coragem em nós para falarmos da Tua verdade, para que vidas possam se render, Pai. Não por quem nós somos, mas porque de fato o Senhor cresceu e nós diminuímos. Pai Santo, Pai querido, toma os corações, conforta os corações. Nós Te confiamos, nós entregamos todas as coisas nas Tuas mãos, Senhor.
os nossos projetos, Pai. Mas eu sei, Pai, que grandes coisas o Senhor fará sobre as nossas vidas, Senhor. Grandes coisas o Senhor fará nas nossas vidas, Senhor.